Em destaque no Panorama CBN, Lula se reúne com Mota e Alcolumbre e reforça a aproximação com a cúpula do Congresso. Casas Bahia pede à Justiça a devolução de valor milionário debitado pelo Banco do Brasil. Você vai ouvir um resumo da entrevista com Ronaldo Caiado, do PSD, à TV Globo. Hoje ele participa da sabatina da CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico. No noticiário internacional, Estados Unidos suspendem agendamento para vistos de imigrantes em todo o mundo. E pesquisa revela que mais da metade das pessoas com HIV terá mais de 50 anos pela primeira vez na história. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando para você que o presidente Lula deve se reunir hoje com os presidentes do Senado e da Câmara para tentar destravar a pauta prioritária do governo antes das eleições. É mais um sinal da reaproximação entre ele e a cúpula do Congresso. O Planalto está querendo aproveitar o esforço concentrado de votações previsto para a primeira semana de setembro para analisar projetos com apelo popular e impacto eleitoral. E aí no Senado, a articulação mira principalmente o avanço da PEC, que acaba com a escala 6x1 de trabalho. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula sobre isso. Eu tenho certeza que o presidente Alcolumbre também vai votar a escala 6x1. Nós vamos acabar com essa jornada escrava de trabalho. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que são contra, os de sempre, aqueles que são contra, porque acham que se aprovar é um benefício para mim, estou totalmente equivocado. O fim da escala 6x1 é um benefício para milhões de homens e mulheres que estão cansados de ser escravos e querem descansar um pouco mais. O advogado da Confederação Nacional do Comércio, Roberto Lopes, voltou a defender a negociação coletiva. O debate deve ser feito de forma técnica e sendo fundamental considerar os efeitos que essa redução possa causar na produtividade, na geração de empregos, na competitividade das empresas, na sustentabilidade das contas públicas e até no custo de vida da população. Bom, vamos acompanhar aí o que vai sair dessa discussão sobre o fim da escala 6x1 ainda esse ano, antes das eleições. E o governo também vai tentar aprovar na semana que vem a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei que cria o marco legal para a exploração e refino de minerais críticos e terras raras no país. Já na Câmara, o Executivo busca a aprovação da medida provisória que extinguiu a taxa das blusinhas e do projeto que usa receitas extras do petróleo para amortecer altas nos combustíveis. A MP da isenção das importações de até $50 enfrenta pressão do setor varejista, E corre o risco de perder a validade no início de setembro, se não for votada a tempo. E o governo Lula decidiu organizar a segunda edição do Feirão Move Brasil, hoje e amanhã, em São Paulo, para tentar acelerar a quantidade de carros financiados para taxistas e motoristas de aplicativo. Até agora, o índice de contratações nesse programa é baixo e isso tem gerado uma crítica de potenciais consumidores. A primeira edição do feirão aconteceu há cerca de 10 dias e atraiu apenas 168 motoristas, conforme a apuração da CBN. O índice de contratos aprovados foi de 50%. Questionado, o BNDES e o governo não enviaram balanços atualizados. Agora vamos falar sobre o cenário, sobre a crise nas Casas Bahia. O grupo acionou a Justiça de São Paulo para exigir que o Banco do Brasil devolva 422 milhões de reais debitados das contas da varejista. A instituição financeira efetuou o débito para se ressarcir de garantias honradas junto a fornecedores, como Apple e Mafre Seguros. Mas a Casas Bahia argumenta que o banco realizou uma retenção indevida sobre créditos e que esses créditos já estão submetidos às regras da recuperação judicial. Na petição encaminhada à segunda vara de falências e recuperações judiciais, a rede varejista relatou que credenciadoras como JetNet, Cielo e Redcard retiveram mais de 18 milhões em recebíveis de cartões para cobrir eventuais cancelamentos de compras.
A empresa também apontou que o BTG Pactual restringiu movimentações em suas contas, além de registrar bloqueios recentes de R$ 9 milhões decorrentes de outras disputas judiciais. O grupo alertou a Justiça sobre o risco operacional gerado pela corrida de credores trabalhistas por pagamentos imediatos. Lembrando que a Casas Bahia contabiliza 29 mil ações trabalhistas em andamento, com exposição estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais em perdas prováveis e quase 3 bilhões em valores possíveis. Para estancar a saída de recursos e proteger o abastecimento de produtos nas lojas, a varejista pediu a aplicação imediata do Stay Period, que suspende execuções e bloqueios de dívidas por 180 dias. A companhia alega que a demora na análise definitiva do plano de recuperação pode comprometer a sobrevivência financeira do negócio em meio à realização de perícias prévias. Agora vamos falar de eleições. Com o resumo da sabatina do candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, na TV Globo. Em um dos trechos importantes que eu destaco para você, Caiado prometeu enviar uma PEC no primeiro dia de governo para limitar o crescimento das despesas públicas à inflação, mais 50% da variação do PIB. E o presidenciável defendeu uma reforma ampla administrativa para cortar gastos e salários excessivos nos 3 poderes, além de classificar o atual arcabouço fiscal como uma farsa. Caiado também reafirmou que, se eleito, enviará ao Congresso Nacional um projeto de anistia geral, ampla e irrestrita aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele sustentou que a medida é necessária para pacificar o país e comparou a proposta à anulação pelo STF dos processos da Lava Jato contra o presidente Lula. Nós temos que pacificar o país. Ninguém aguenta mais essa situação. Este clima está criando, como sempre, esse processo de um contra o outro. Eu posso lhe garantir que encaminharei sim ao Congresso Nacional um projeto para que haja uma anistia geral, ampla, da mesma maneira que, de uma forma especial, o Supremo também concedeu ao ex-presidente Lula. Ele foi condenado em todas as instâncias e, de repente, ele foi anistiado. Quer dizer, uma atitude que o Supremo o anistiou para que ele voltasse até para disputar a eleição. Não foi fácil para César Tralli e Renata Vasconcelos conduzirem a entrevista, porque o candidato falava por muito tempo sozinho e atropelando os entrevistadores e muitas vezes não respondia o que lhe era perguntado. Bom, Caiado, no final da participação dele, disse que queria fazer um apelo aos ministros do STF para que eles retirem o sigilo de investigações que apuram fraudes no INSS, o caso Master e a Operação Carbono Oculto. Segundo Caiado, o eleitorado precisa ter pleno conhecimento de eventuais irregularidades antes da votação de outubro. Primeiro, antes de terminar, eu queria fazer uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa eleição e que nós não podemos amanhã ser surpreendidos. Eu pediria que eles refletissem bem e abrissem o sigilo do INSS, do caso Master, e junto a ele também toda essa parte do carbono oculto, para que nós não fôssemos amanhã enganados, pessoas envolvidas em graves crimes e que amanhã pudessem ser eleitos. Na área de segurança, o candidato do PSD, ex-governador de Goiás, propôs a criação de uma força policial transnacional na América Latina com poderes para realizar prisões conjuntas e compartilhar dados de inteligência contra o narcotráfico. Caiado declarou que o Brasil virou um polo de distribuição para facções internacionais e precisa endurecer o combate nas fronteiras. O presidenciável declarou que pretende manter a atual política de valorização do salário mínimo, assegurando a reposição da inflação somada ao crescimento econômico para proteger trabalhadores e aposentados. Sobre a Previdência Social, Ronaldo Caiado evitou antecipar alterações na idade mínima e disse que qualquer proposta será formulada em conjunto com especialistas. Durante a sabatina, ele criticou também a regulamentação da reforma tributária aprovada no Congresso
e prometeu rever alíquotas do imposto sobre valor agregado e do tributo seletivo. Hoje, Ronaldo Caiado será um entrevistado da série de sabatinas que a CBN está fazendo essa semana com os presidenciáveis e numa parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico. Essas entrevistas na rádio começam às 10h30 da manhã e vão até meio-dia. Vamos agora à agenda dos outros candidatos, falando um pouquinho sobre o que eles fizeram ontem também. O presidente Lula, candidato à reeleição, tem compromissos hoje em Brasília. Ontem ele participou de uma solenidade do Dia do Soldado no Quartel-General do Exército. Ele ficou no palanque ao lado dos comandantes das Forças Armadas, do presidente do Supremo, Edson Fachin, e de ministros de Estado, mas não fez discurso. No fim do evento, Lula disse que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço nas Forças Armadas e falou também sobre investimento na área da defesa. Para um país que tem petróleo a 300 quilômetros da margem do nosso oceano, a defesa não pode ser uma coisa quando sobrar dinheiro. Nós temos que priorizar, preparar esse país não para a guerra, preparar esse país para a paz, preparar esse país para defender o nosso território, as nossas riquezas e o nosso povo. O candidato Flávio Bolsonaro participa hoje do segundo dia de campanha em Alagoas, terra natal do vice Alfredo Gaspar. Ontem, o senador participou de uma carreata em Maceió, se encontrou com empresários da Associação Comercial e participou da cerimônia de 111 anos da Assembleia de Deus. Em entrevista à TV Gazeta de Alagoas, Flávio prometeu criar mecanismos para aumentar investimentos e gerar mais renda e empregos na região Nordeste. O Nordeste tem tudo, tem terras agricultáveis, tem vento o ano inteiro, tem sol o ano inteiro. Aqui podia ser a maior produção de energia do mundo e vai ser com a gente. E não só produção de energia, energia do Nordeste que vai abastecer o mundo. Vai ser mais do que isso, vai ser o Nordeste que vai alimentar o mundo. Porque a gente tem grandes áreas aqui no Nordeste que podem ser ali um local para plantação, para a criação da pecuária, para a exploração de minerais raros, que tem muita riqueza no subsolo do Nordeste. Renan Santos, do Missão, participou de um fórum para candidatos organizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, responsáveis por transformar matéria-prima bruta em produtos usados em outros setores. O evento, voltado a autoridades, lideranças e executivos das principais empresas públicas e privadas de diferentes setores da infraestrutura, está contando também com a participação de presidenciáveis. E aí Renan Santos lá falou que vai criar um sistema de pontuação para as prefeituras como critério para a distribuição de verbas. Vamos ter indicadores objetivos que vão dar pontuação para os prefeitos. Os prefeitos que tiverem mais pontos batendo suas metas recebem mais emenda e os que não estiverem indo bem recebem menos e ficam inelegíveis. E do outro lado, a emenda vai ser condicionada a uma nova lógica, que é, se a gente reduz gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, especialmente despesas com custeio mal feito, sobra mais espaço para investir. E um pequeno pedaço desse espaço é o da emenda. Renan Santos participa da entrevista da Globo, depois do Jornal Nacional, nessa quarta-feira. A Quest divulgou mais uma série de pesquisas sobre a disputa presidencial nos estados. Nos 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, Flávio tem 30% das intenções e Lula 29%. Em Minas Gerais, Flávio tem 31% e Lula 30%. E no Rio, o candidato do PL tem 31% e o petista 29%. Lula tem 38 pontos de vantagem para Flávio no Maranhão e 35 em Pernambuco. Flávio tem vantagem de 25 pontos em Santa Catarina e 20 em Rondônia. Ainda sobre eleições, o ministro André Mendonça, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, propôs uma tese para padronizar os critérios de identificação e proibição de deepfakes na campanha eleitoral. Pela proposta, a proibição só deve se aplicar a áudios e vídeos gerados por inteligência artificial que tenham um grau de realismo capaz de enganar o eleitor e passar por registros autênticos. Pela tese, sátiras, memes e conteúdos abertamente alegóricos continuariam autorizados sob as regras gerais de rotulagem. A proposta do ministro André Mendonça será submetida agora ao plenário do TSE. E
uma reportagem do Globo de hoje mostra que os golpes que usam vídeos e imagens falsificados por inteligência artificial, aproveitando esse tema, cresceram 400% no Brasil no primeiro semestre desse ano. A informação é de um levantamento da empresa de verificação de identidade, essa empresa que se chama Único. A chamada modalidade de deepfake caseiro é feita por pessoas comuns, que usam aplicativos de IA para imitar o rosto ou a voz de familiares e conhecidos. O objetivo é enganar sistemas de bancos, financeiras e lojas virtuais para conseguir empréstimos, realizar compras ou movimentar contas. Os criminosos também podem usar a tecnologia diretamente contra as vítimas. Um exemplo é a criação de um vídeo falso de um filho ou outro familiar pedindo uma transferência de dinheiro. O avanço das ferramentas de inteligência artificial tornou esse tipo de fraude mais acessível. Seguimos em frente com outros assuntos importantes. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, vai ter uma reunião virtual na próxima segunda-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. A reunião foi articulada após o telefonema entre os presidentes Lula e Donald Trump e vai marcar o reinício das conversas técnicas sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Atualmente, parte das exportações brasileiras para o mercado americano enfrenta tarifas adicionais, que variam de 25% a 37,5%. Diante da dificuldade de reverter todo o pacote de sobretaxas, a diplomacia brasileira vai tentar negociar a ampliação da lista de produtos isentos dessas cobranças. Essa daqui o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, eu vou atualizar para você. A empresa chinesa dona do TikTok tem agora 10 dias para apresentar recursos contra a multa de 153 milhões de reais aplicada à plataforma pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A rede social foi punida por violação à Lei de Proteção de Dados. Trata-se da primeira penalidade financeira imposta pela autarquia a uma grande plataforma digital no país, após a constatação de falhas na proteção de informações pessoais de crianças e adolescentes. O processo administrativo apontou que o TikTok permitiu o acesso de menores de 13 anos sem mecanismos rigorosos de checagem, baseando-se apenas na autodeclaração de idade dos usuários. A agência também destacou que a plataforma deixava brechas ao autorizar a navegação de pessoas sem cadastro, prática que não ocorre em regiões como a Europa e os Estados Unidos. Em entrevista à TV Globo, a diretora da Agência Nacional de Proteção de Dados, Lorena Gilberti Coutinho, disse que o TikTok não comprovou a eficácia dos mecanismos criados para proteger crianças e adolescentes. Quando a plataforma indica, nos seus próprios termos de uso, que esse é um produto inadequado para menores de 13 anos e ela não adota medidas eficazes para evitar a entrada dessas crianças e adolescentes menores de 13 anos, isso causa sérios riscos a conteúdos que as crianças podem acessar, a contatos que as crianças podem ter para um ambiente que não é desenhado ali para esse público. Bom, além do pagamento da sanção financeira, a empresa vai ter que excluir dados de adolescentes de 13 a 18 anos, reforçar os mecanismos de supervisão parental e bloquear funções de interação para quem não possui conta, como transmissões ao vivo. O TikTok informou que mantém diálogo transparente com as autoridades regulatórias brasileiras há 5 anos e que a segurança do público jovem é prioridade absoluta da companhia. Vamos trazer outros assuntos, umas ocorrências em aeroportos que chamam a atenção. Veja bem, a Polícia Federal apreendeu uma mala com R$510 mil em dinheiro vivo no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. As notas foram detectadas durante uma inspeção de raio-x na bagagem de uma passageira. E ela falou que tinha essa quantia declarada no imposto de renda e prometeu apresentar comprovantes em 48 horas. O montante ficou retido na delegacia da Polícia Federal, que apura a origem dos valores
e eventuais crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em outro aeroporto, no Internacional de Miami, o médico brasileiro Marcos Danilo Assunção Oliveira, de 68 anos, foi preso acusado de furtar bagagens na esteira de desembarque. Imagens de segurança flagraram o suspeito violando malas de passageiros. Segundo a polícia americana, o total furtado pelo médico chega a $1.350. Com o registro ativo em Minas Gerais, o profissional responderá nos Estados Unidos por furto qualificado. E a Embraer obteve certificação para a aeronave que pode fazer pouso sozinha se o piloto ficar incapacitado. O sistema automático de aterrissagem foi aprovado por autoridades aéreas dos Estados Unidos, Europa e do Brasil. As entregas do modelo com as novas atualizações de segurança e conectividade estão previstas para começar em 2028. Agora o noticiário internacional. O governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente as entrevistas para vistos de imigração em embaixadas e consulados de todo o mundo, incluindo o Brasil. A medida afeta exclusivamente os pedidos de residência permanente. Agendamentos para vistos de não imigrantes, como os de turismo, continuam funcionando normalmente. Segundo o Departamento de Estado americano, a pausa servirá para treinar diplomatas na análise e na triagem dos candidatos. Pelo menos 15 bebês morreram hoje em um incêndio no hospital público em Islamabad, capital do Paquistão. O fogo atingiu a ala da saúde materna e infantil do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão e teria começado após uma falha no sistema de ar-condicionado. Um recém-nascido foi resgatado com vida. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Que tragédia, né? Depois disso, a gente fala agora sobre esperança, sobre vida. Até 2040, ouça bem, ao menos 20.200.000 pessoas com HIV no mundo terão mais de 50 anos. Isso vai representar mais da metade da população diagnosticada com o vírus. É o que mostra uma nova projeção feita num relatório publicado há poucas semanas na revista científica The Lancet HIV. Isso acontece porque, em 1996, a infecção se tornou controlável com a chegada da terapia antirretroviral altamente ativa, conhecida como coquetel, porque combinava 3 ou mais medicamentos contra o HIV. E hoje, na maioria dos casos, a situação evoluiu, claro, né? E esse coquetel é administrado em um único comprimido diário. Passados 30 anos, com o uso das terapias antirretrovirais e consequente aumento da expectativa de vida do paciente, o número daqueles que vivem com HIV por anos segue em crescimento. Agora o futebol. 2 jogos movimentam hoje as quartas de final da Copa do Brasil. Às 9h30 o Vasco enfrenta o Vitória e o Palmeiras pega o Santos. Ontem, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram por 1-1 no jogo de ida no Mineirão. E com esse resultado, quem vencer na partida de volta na Arena MRV no dia 1º de setembro vai ficar com a vaga na próxima fase da competição. O outro jogo será amanhã entre Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Antes de encerrar o panorama de hoje, eu te conto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a morte da cantora Dolly Parton e determinou que as bandeiras do país sejam hasteadas a meio mastro por uma semana em homenagem à artista. Considerada a rainha da música country, Dolly morreu ontem aos 80 anos em consequência de um câncer. Ela nasceu no interior do Tennessee, em uma família de 12 irmãos, marcada pela pobreza extrema. E Dolly construiu uma carreira com mais de 3.000 composições gravadas e 100 milhões de discos vendidos. Dolly Parton acumulou 55 indicações e 11 estatuetas do Grammy. No cinema, ela destacou-se em produções consagradas,
incluindo Como Eliminar Seu Chefe, pelo qual concorreu ao Oscar pela música tema, e também no drama Flores de Aço. Ao longo de 6 décadas de carreira, tornou-se uma referência para múltiplas gerações da música e realizou parcerias recentes com cantoras como Beyoncé, Sabrina Carpenter e com a afilhada Miley Cyrus. Além da carreira artística, Dolly consolidou um império empresarial com o complexo temático Dollywood e também manteve ampla atuação social e humanitária. Vou encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes, agradecendo muito pela sua companhia. Deixa eu rapidinho aqui registrar, no finalzinho, porque me lembrei, 3 mensagens bem legais que estão lá na caixinha de comentários do Spotify. Primeiro da Lara, que mora em São Paulo há 5 anos, nasceu e cresceu em Rio Branco, no Acre, e que não faz ideia de quando começou a ouvir o Panorama, mas lembra de ouvir o podcast no carro a caminho da faculdade antes da pandemia. Quer dizer, faz um bom tempo, né, Lara? É mesmo. Um beijo pra você, fiel Panolover. Inclusive, ela disse que ouviu o anúncio da minha gravidez. O Davizinho já tá com 3 anos, Lara. Ela disse que sentiu minha falta durante a licença e rezou muito pela minha saúde, pela saúde do meu neném. Fiquei até arrepiada e emocionada. Lara, um beijo pra você. Caramba. Olha, o Leonardo Barcelos falou que ouve o Panorama desde quando o Fred Goulart dividia a bancada comigo, antes da pandemia também, então. E nesse tempo ele passou por 3 cidades, Porto Alegre, Joinville e agora está em São Paulo. Um abração, Leonardo. E o Gladson Cunha falou que é muito fã, que ouve todos os dias pelo Spotify e que se considera um ouvinte fiel. E o Leandro Gouveia, do Panorama da Noite, grande Leandro, comentou aqui, dando um recadinho no Spotify, que em caso de instabilidade no aplicativo, você pode ouvir o podcast Panorama no aplicativo da CBN ou em outros agregadores. Não se esqueça. Recado dado, estamos indo embora agora. Um beijo para você, obrigada pela companhia, pela amizade e até amanhã.